Vamos falar de gestão de talentos. Faz 6 anos atrás, quando eu e o Miguel Nissenbaum, que me acompanha aqui, começamos a lidar com esse tema, uma das coisas que nos perguntamos foi: quando começa a gestão de talentos? Olha só, uma criança até os 3 anos, ela responde praticamente a todos os estímulos. Vocês não veem isso? Muito bom. O que entendemos então por talentos? E aqui eu quero já deixar claro que talento não é um dom especial. Todos temos talentos. Talentos para nós são capacidades naturais das pessoas. Alguns são detalhistas, outros não. O importante é identificar quais são essas capacidades e qual é a posição na organização que pode tirar proveito delas. Também definimos talentos como pensamentos, comportamentos, sentimentos e podem ser aplicados produtivamente. Ou seja, não preciso fazer esforço para poder manifestar os meus talentos. Muito bem. E também tem mais uma coisa. Quando eu manifesto meus talentos, eu tenho satisfação. Eu me sinto atraído por eles. E, basicamente, todos os temas que estão relacionados a essas atividades, eu tenho muito mais facilidade de aprender. O que nós constatamos, não só nas empresas, mas também nas famílias, que o modelo vigente ainda é o modelo do déficit, do que te falta, do que você não tem. E, às vezes, gostamos de chamar isto de áreas de oportunidade. Uma forma mais delicada de dizer: olha, você tem que ficar bom em tal aspecto. Agora, ao invés de dizer o seguinte: quais são os teus aspectos bons e como que podemos aproveitá-los? E aí entra esta nova abordagem, que é a abordagem da psicologia positiva, que é o fundamento do nosso processo de gestão de talento. De alguma forma, recursos humanos foi impactado pelo modelo que nós chamamos da doença, do que te falta. O que nós estamos dizendo agora nas organizações, o que nos interessa é manter e aprimorar funcionamentos bem-sucedidos. E que entendemos por pontos fortes? Talentos, que agora, então, fica claro, pelo menos, na definição que eu dei, que não são dons especiais, e sim capacidades naturais, mais conhecimentos, mais habilidades e mais experiência. Devemos incorporar esse aspecto de experiência. Entendemos claramente, e isso nos permite identificar claramente o que é aprendível, conhecimentos, habilidades e experiências, do que são capacidades naturais. E muitas vezes vemos os jovens que, de alguma forma, com tanta ansiedade, querem pular etapas. Entendemos que a experiência é um dos elementos cruciais para a construção dos pontos fortes. E hoje, nas organizações, o que nós vemos é que convivem, basicamente, 4 gerações. Baby Boomer, X, Y, Z. Aqui já estão dizendo aqui, a que geração pertence a cada um? Não. E às vezes me chama muito a atenção dizer o seguinte: como é que nós vamos liderar o pessoal da geração Y? Ou como é que nós vamos liderar o pessoal da geração Z? Eu acho o seguinte: eu acho que se nós conseguimos estabelecer um denominador comum, identificando o que cada um tem de melhor e qual é a melhor contribuição que cada um pode dar, nós criamos pontes ao invés de diferenciações. Tá? Há uma ansiedade natural na nova geração que quer chegar muito rápido, mas eu acho que todos nós temos a contribuir nesse processo. Tá? E aí, quando estamos ouvindo muito hoje em dia falar de reter talento, o que buscamos identificar? E aí entra um pouquinho da nossa metodologia. O que motiva a pessoa? Quais são os talentos que orientam o trabalho dela? Por exemplo, realizador é um talento de orientação. É alguém que se cobra metas. Ninguém precisa cobrar dele meta. Pensamento, talentos de pensamento. Foco, concentro energia no resultado. Dependendo da posição que ocupo, eu precisarei ser mais analítico, trabalhar muito mais com síntese, trabalhar muito mais com informação. E, por último, talentos de relacionamento. Como eu concretizo o que eu objetivei, pensei e agora vou agir. Agora, se eu conheço os objetivos da pessoa, como ela pensa, não o quer,
e como ela se relaciona, eu sei quem ela é. E isto me permite trabalhar claramente 3 aspectos. O que me motiva, como analiso, planejo, decido, e por último, como e com quem aciono. Para poder estabelecer claramente uma relação causa-efeito e verificar que talentos de fato têm impacto em desempenho. O que identifica um excelente performer de alguém na média? E o que as boas equipes têm em comum? Se fala muito de grandes organizações, mas também nós constatamos que dentro dessas organizações temos algumas equipes que conseguem se desempenhar muito melhor do que outras. Eu tenho aqui um exemplo concreto de um trabalho que nós fizemos com uma rede de varejo, Paraná e Santa Catarina, 160 lojas, e aqui o caso é o seguinte: mesmo mercado, mesmo momento econômico, mesma empresa, pessoal igualmente capacitado. E o que constatamos? Verificamos que, em situações de potencial econômica da região diferente, as pessoas que normalmente poderiam ter metas que poderiam ser muito maiores, verificamos que, independente do potencial econômico da região, elas tinham metas inferiores. Fomos buscar o porquê disso. E chegamos à seguinte conclusão. Olha, basicamente, os que tinham gerentes e equipes de alto desempenho tinham basicamente 6 talentos identificados responsáveis pelos últimos 18 meses em bons resultados dessa organização. E aí alguém pode dizer o seguinte: quais são? Realizador, competição, eu preciso me medir, é varejo, foco, concentro energia nos resultados, eu assumo compromisso com a qualidade, aciono e, o último aí, individualização, eu sei diferenciar claramente quem são os meus colaboradores. Se eu fosse pedir para um pessoal de recursos humanos que me diga quais são os talentos que esses gerentes de alta performance deveriam ter, alguém diria: teria que ter comando. Claro, sem dúvida. O que nós constatamos é que todos os gerentes dessas organizações eram ex-vendedores e estão, de alguma forma, iniciando a comandar essas equipes. Agora, o que ajudava ele ao bom resultado? Ele sabia muito bem quem é quem dentro da sua equipe. Quem preferia vender o quê? Se você preferia vender eletrônico, eu te aproveitava para vender eletrônico. Ou seja, um talento se mostrou extremamente importante para contribuir com os outros para esse desempenho. Saber quem é quem dentro da minha equipe. E aí, concluindo, eu diria o seguinte: o que nós buscamos na gestão de pessoas trabalhando com organizações que queiram trabalhar esses pontos fortes? Entendemos que a nossa abordagem ela é pragmática, porque se concentra em aspectos positivos que podem ser aplicados produtivamente. E ela, ao mesmo tempo, é humanista. Por quê? Porque respeita e fomenta o melhor de cada um. Esses são 2 aspectos que, se alguém me perguntar qual é o diferencial da abordagem de vocês, ela é pragmática e ela é humanista. Pragmática, quer identificar o que você tem de melhor para você poder aplicar produtivamente. E humanista, porque promove essa manifestação. Eu quero deixar vocês com uma metáfora muito interessante. Os pontos fracos são como os furos em um barco. Consertá-los somente evita que ela afunde. Os pontos fortes são como as velas. São eles que nos impulsionam. Tampem-se os pontos fracos. Tampem-se os buracos. Mas cuidem muito bem das suas velas. Uma boa noite e que aproveitem.